Em 8 de maio de 2026, o governo dos Estados Unidos fez algo que nunca tinha feito antes na história do país. Eles abriram os arquivos. 162 arquivos secretos, documentos do FBI, vídeos militares, fotos da NASA, transcrições de astronautas que ficaram guardadas por 57 anos. E sabe o que mais me impressionou? Não era o que estava dentro desses arquivos. Foi perceber que eu tinha feito um vídeo exatamente sobre esse assunto há 6 anos atrás. E na época, todos acreditavam que era teoria da conspiração. E não era. Fica comigo nesse vídeo até o final, porque o que eu vou te mostrar hoje mudou completamente a forma como eu enxergo esse assunto. E provavelmente vai mudar a sua também. Quando eu criei esse canal, eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo. Eu escolhi um nome sobre o mundo porque eu queria falar sobre assuntos que aconteciam no planeta. Não o que aparecia nos jornais da tarde, mas o que estava debaixo da superfície. O que as pessoas não estavam prestando atenção. Um dos assuntos que sempre teve repercussão ao longo dos séculos é o assunto sobre OVNIs. E eu não era daqueles que acreditavam em disco voador desde criança, mas já vi muitos relatórios, informações e evidências e cheguei à simples conclusão: esse assunto sempre foi tratado como piada, mas as evidências são sérias demais para ignorar. Ao longo dos anos fiz alguns vídeos, publiquei e a vida aconteceu. Infelizmente eu parei de gravar. Mas quando eu vi a notícia do dia 8 de maio de 2026, eu sabia que era hora de voltar, porque algumas coisas são urgentes demais para esperar um momento perfeito. Thalita Lispector. Mas o que exatamente o Pentágono liberou? Eu vou te mostrar agora. O primeiro lote tem vídeos capturados por câmeras militares americanas em diferentes partes do mundo. Um deles, batizado pelos próprios militares de Formation Gap, mostra 3 luzes cruzando o céu noturno em formação triangular, se sobrepondo, se movendo de forma coordenada, sem produção visível e sem assinatura técnica. Qualquer aeronave convencional emitiria calor detectável, mas esses objetos não. Outro vídeo mostra um objeto preto ultrapassando 3 embarcações militares na superfície do oceano, em alta velocidade, projetando sobre a água. Um operador militar documentou separadamente um objeto realizando curvas de 90 graus, em velocidade extremamente rente à superfície do mar. Isso é fisicamente impossível com qualquer tipo de tecnologia que a gente conhece atualmente, pelo menos pra gente que é menos mortais. Tecnologia avançada que a gente nem sequer faz ideia. Entre os documentos liberados estavam transcrições classificadas dos astronautas das missões Apollo. Documentos que existiam desde 1969 ficaram guardados por 57 anos. O Aldrin, segundo o homem a pisar na Lua, descreveu em um relatório da NASA 3 fenômenos que ele chamou de incomuns durante a viagem. Uma fonte de luz bastante brilhante que a tripulação atribuiu provisoriamente a possível laser. Um laser no espaço em 1969. De onde veio esse laser? Na Apollo 17, a última missão tripulada à Lua, o astronauta Ronald Evans comunicou ao centro de controle em Houston. Agora temos algumas partículas muito brilhantes passando à deriva enquanto manobramos. E nas fotos dessa mesma missão, tiradas da superfície da Lua, aparece uma formação triangular de pontos de luz no céu lunar. Todas essas informações ficaram guardadas em sigilo durante todo esse período. Mas sabe o que é diferente dessa vez? É que você pode ver com seus próprios olhos e tirar suas próprias conclusões. O Pentágono criou um portal público, sem a necessidade de autorização, sem nenhum tipo de burocracia. Qualquer pessoa no mundo pode acessar agora. O secretário de Defesa dos Estados Unidos chamou isso de transparência sem precedentes. E mais arquivos vão ser disponibilizados.
investigativo chamado Ross, que tem fontes com o mais alto nível de autorização de segurança existente nos Estados Unidos, afirmou publicamente e conversou com pessoas que viram os vídeos que o Pentágono ainda está retendo em seus servidores. O que essas fontes escreveram era que eram objetos que emergiam do oceano, praticamente objetos que eles não conseguiram identificar saindo da água. A deputada Ana Paulina Luna, lá da Flórida, exigiu formalmente a liberação de 46 vídeos que eles ainda mantêm sigilo. E até a gravação desse vídeo, nada ainda foi publicado. E aqui vem uma pergunta muito importante: se as informações, vídeos e imagens que eles liberaram é perturbador, o que será que existe naquilo que ainda está em sigilo? E por que, depois de décadas negando todas essas informações, o governo simplesmente libera esses arquivos? Coincidência? Talvez. E tem algo acontecendo que quase ninguém está conectando a essa história. Desde 2023, pessoas com acesso a informações sobre programas nucleares, aeroespaciais e de OVNIs nos Estados Unidos desapareceram em menos de 3 anos. Mas o caso que deixou os Estados Unidos em alerta foi o de William Neal McSlant, general aposentado da Força Aérea. Ele tinha 68 anos e comandou o laboratório de pesquisa da base de Wright-Patterson, a mesma base associada ao incidente de Roosevelt em 1947. Quando se fala em OVNIs, o caso Roosevelt ele é muito famoso. Inclusive, se você quiser um vídeo sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários, eu vou trazer todas as informações relacionadas ao caso Roosevelt. David Grush, denunciante que testemunhou sobre juramento no Congresso que o governo esconde programas de recuperação de OVNIs, confirmou que McSlant estava numa lista de potenciais testemunhas classificadas como hostis por se recusar a falar. Exatamente 8 dias depois que Trump ordenou a liberação dos arquivos, McSlant saiu de casa a pé, não levou celular, praticamente não levou nada e simplesmente desapareceu. O FBI ele entrou em buscas, mas até hoje nenhuma atualização sobre o caso McSlant. E eu não sei o que de fato aconteceu com essas pessoas, mas não foi somente nos Estados Unidos que sumiram cientistas. Também tiveram alguns casos na China. E é por isso que esse caso começou a ganhar bastante repercussão. 10 a 11 pessoas que sumiram durante 3 anos. Todas as pessoas com o mesmo perfil, todas estavam correlacionadas a esses arquivos. E justamente nesse período que os arquivos foram liberados, essas pessoas sumiram. Mas o que são esses objetos voadores não identificados? Eu não sei, nem o próprio Pentágono confirma o que de fato é esses objetos. Mas existem 3 hipóteses que hoje estão em discussão. Tecnologia militar de Rússia ou China, mais avançada do que imaginávamos, sendo testada nos céus americanos sem que os Estados Unidos consigam interceptar. Se isso for verdade, é a maior falha de segurança que pode haver em um país. São fenômenos naturais ainda não catalogados pela ciência, como por exemplo plasmoides, campos eletromagnéticos desconhecidos ou fenômenos atmosféricos que a física ainda não mapeou. Isso significaria que existem coisas fundamentais no planeta que a gente ainda não conhece. Essa é a que ninguém ainda falou em comunicados oficiais. Não hoje, mas talvez no futuro vá ser revelado que os ET existem. São os objetos de origem não humana. Inclusive tem uma informação muito importante nesses arquivos. E lá na época da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha utilizava tecnologia via rádio. 3 hipóteses, nenhuma delas tem uma resposta simples. E o próprio governo americano, depois de décadas negando, simplesmente chega um dia que fala: olhe você mesmo e tire suas próprias conclusões.
Quando eu parei de postar vídeos nesse canal, eu me perguntei se valeria a pena retornar. A internet mudou, o YouTube mudou, muitas informações agora são geradas por IA, existe muito sensacionalismo, mas quando eu vi essas informações do dia 8 de maio, eu sabia que era hora de voltar. E entendi porque eu sempre quis fazer esse canal. Não é para assustar e não é para vender medo, mas porque existem muitas informações que precisam ser reveladas. E esse é o Sobre o Mundo e eu voltei agora pra ficar. Os próximos arquivos do Pentágono já vão ser liberados e eu vou trazer mais informações sobre esse assunto aqui no canal. Já se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você tem sugestão de temas, de vídeos para esse canal, deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos e responder cada um deles. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com um amigo seu e até a próxima. Valeu!